sob a proteção de Deus, através do nome santo e sagrado nosso Senhor Jesus Cristo, daremos início hoje a mais um programa Linha Direta Geral. Quero deixar aqui para nossos ouvintes, telespectadores, que essa função da rádio é uma função social, né? Nós estamos aqui, a Rádio Web em Ação por Você, é realmente para trazer esclarecimento, trazer aquela integração junto com as nossas autoridades. E se você tiver, assim, há muito pedido aqui na rádio, se você tiver uma geladeira que você queira doar, uma cama, uma cadeira de roda comum, uma cadeira de roda higiênica, né? Um móvel que você não precisa mais, um medicamento também muito caro, que graças a Deus você foi curado daquela enfermidade e estiver dentro da validade, aqui nós temos pessoas para doar. Então, essa Rádio Web em Ação por Você, ela tem todo o intuito social. E, na realidade, hoje nós vamos trazer aqui um professor, nós vamos ter aqui uma videoaula, né, de um professor arqueólogo, morador aqui de Duque de Caxias. Ele vai discorrer todos os assuntos da nossa Baixada Fluminense. Então, fico muito feliz aqui em receber o professor Gilberto. Ele vindo de uma aula correndo para cá, vai ter outros compromissos, mas vai nos honrar aqui com essa aula. E você quer conhecer a Baixada Fluminense, onde que você mora, como é que ela nasceu, quais são os municípios que compõem. Não é mole, não. Ele já me deu uma aula aqui, não é mole, não. Nós estamos pensando uma coisa, mas é outra totalmente diferente. Então, professor, eu fico muito feliz, a Rádio Web em Ação por Você, está muito feliz, fica muito feliz com a sua presença aqui. O telefone da rádio, o WhatsApp é 991478791, mande sua pergunta para cá, que o professor também há de responder a pergunta. Então, já quero passar aqui, para não perder mais tempo aqui, que esse professor não é mole, não. Pega ele, não é mole, não. Legal, então, Francisco. Professor, a rádio é sua, por gentileza. No primeiro momento, eu gostaria que o senhor dissesse, professor Gilberto, quem é o professor Gilberto? Muito obrigado pela sua vinda aqui. Obrigado, Francisco. Obrigado, telespectadores da Rádio Web em Ação. Programa Linha Geral. O mais importante, o que eu tenho a falar para vocês, que meu nome é professor Gilberto Souza dos Santos, eu sou pós-graduado em História da Baixada Fluminense, mestrando em Arqueologia, e eu tento fazer um trabalho há pelo menos 15 anos sobre a história da nossa região, a história local, né, que é uma história magnífica e gloriosa, que se confunde com a própria história de nossa nação. O intuito desse trabalho que eu tento fazer em relação à história da Baixada Fluminense para que as pessoas da Baixada, não só daqui da nossa Duque de Caxias, mas também Nova Iguaçu, Belfor Roxo, São João de Meriti, Magé, Nilópolis, Mesquita, não importa, tenham um sentimento de pertencimento, um sentimento de orgulho do chão onde elas nasceram e onde vivem também, né? Porque temos muita coisa a falar sobre as nossas origens, né? Uma origem, na verdade, lusitana, uma origem também tupinambá, que eram os nativos que viviam na nossa região, e nós temos que resgatar esse nosso passado, que é um passado magnífico, um passado brilhante, né? E pouco compreendido em nossa historiografia, né? Então, eu tento fazer, sabe, Francisco, esse trabalho para que as pessoas tenham um certo conhecimento e tentem valorizar cada vez mais essa nossa região, que é uma região muito esquecida e muito maltratada na nossa nação. Professor, a gente fica muito feliz. Eu quero crer que muitos, com certeza, estão vendo esse programa, Sim. que o senhor aqui veio elucidar muitos mistérios que talvez as pessoas ainda não conheceram, vão passar a conhecer agora. O senhor vai desvendar algumas coisas, né, que as pessoas Sim. pensavam uma coisa é totalmente outra. Verdade. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, professor, na grande realidade, professor, a Baixada Fluminense, ela é composta de quantos municípios? Olha, Francisco, o que eu tenho a falar para os nossos telespectadores é o seguinte, né? Depende da delimitação de Baixada Fluminense que a pessoa queira entender. Nós temos uma Baixada Fluminense geográfica, nós temos uma Baixada Fluminense social, nós temos uma Baixada Fluminense econômica, nós temos uma Baixada Fluminense histórica. Por exemplo, se eu constatar a maior Baixada Fluminense possível, ela pode ir de Mangaratiba até Campos dos Goytacazes, a chamada Baixada Litorânea do estado do Rio de Janeiro. Tudo é Baixada Fluminense. Lembrando que Fluminense vem de Fluminis, né? Fluminis é rio, em latim. Flumini Januari, Rio de Janeiro. Era o nome original da Baía de Guanabara.
dado pelos portugueses assim que eles chegaram aqui no ano de 1532. Né? É também importante dizer o seguinte, que a Baixada Fluminense Central, aquela chamada núcleo inicial da Baixada Fluminense, é formado pelos municípios próximos a Nova Iguaçu, que foi a origem da Vila de Iguaçu. Nós temos Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo, que foi um município emancipado de Nova Iguaçu. Nós temos também a Baixada Fluminense conurbada, ou seja, temos aqui um caso específico de bairros bimunicipais na nossa Baixada Fluminense. É o que acontece, por exemplo, com o conhecidíssimo bairro do Lote 15, que pertence ao município de Belfor Roxo, mas onde a população utiliza serviços da cidade do Duque de Caxias. Então, por exemplo, o morador do Lote 15, ele não sabe se é Belfor Roxense ou Duque de Caxiense. Ele fica naquela dúvida, o que é uma dúvida até saudável, o cidadão bimunicipal. É verdade. Isso ocorre também Mas ele paga 2 impostos, professor? Não. Se ele mora lá e mora cá, como é que faz? Ele paga 2 IPTU, professor? No caso do Lote 15, tem que pagar o IPTU de Belfor Roxo, né? Mas, por exemplo, ele está muito mais próximo da Avenida Presidente Kennedy, né, da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, do que da Via Dutra. Sim. Então, ele utiliza serviços de Duque de Caxias, o que é uma coisa natural. Isso ocorre também em Piabetá, que é um bairro do município de Magé, mas que muitas pessoas acham que são Duque Caxienses pela proximidade com o distrito de Imbariê. Utilizam serviços de Duque de Caxias, mas é um bairro de Magé. Então, é uma Baixada Fluminense que ela tem pontos de interseção, né? Existem bairros que se conurbam em 2 ou mais cidades. E existe também a conurbação da Baixada Fluminense com outras regiões do Rio de Janeiro, por exemplo, a região serrana. Recentemente, eu fui num bairro chamado Meio da Serra, que fica na subida da Serra de Petrópolis, que fica entre Vila Iomirim, que é Magé, e Alto da Serra de Petrópolis, na Rua Tereza. Então, também é um bairro bimunicipal. As pessoas não sabem se pertence à Baixada Fluminense, os moradores do Meio da Serra, ou se são da região serrana, já de Petrópolis. Então, existe essa conurbação. É muito complicado a gente afirmar que Baixada Fluminense nós temos atualmente, porque existe uma dinâmica muito grande, uma modificação muito grande no decorrer dos dias, sabe? Depende do serviço que as pessoas utilizam. Beleza. Professor, agora, dá para o senhor desmembrar tudo isso que o senhor falou? Existe a Baixada Fluminense Econômica, existe a Baixada Fluminense Rural. Sim. O senhor poderia desmembrar para a gente, na realidade, o que é isso? Bom, o que eu posso falar é o seguinte, em relação à Baixada Fluminense Econômica, nós temos aqui na Baixada Fluminense a segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro, que é a nossa Duque de Caxias. É o segundo PIB, a segunda arrecadação do estado, principalmente por causa da refinaria Duque de Caxias, a maior refinaria do nosso país, que foi fundada em 1961. Temos também um município também que é muito rico em relação à economia, que é o município de Belfor Roxo, por causa da Bayer, né? Da indústria química alemã, que foi instalada nos anos 50 em Belfor Roxo, quando Belfor Roxo ainda pertencia a Nova Iguaçu. E temos uma cidade também super populosa, que é Nova Iguaçu, que é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. É uma cidade que tem uma população menor só que a capital, que é o Rio de Janeiro, que tem 11 milhões de habitantes, e o município de São Gonçalo, que tem 1 milhão e 200 mil habitantes. Né? Duque de Caxias tem quase 1 milhão de habitantes também. Então, nós temos aqui uma região que economicamente é muito pujante, é uma região muito rica. Eu não considero a Baixada Fluminense uma região pobre, não. Tá? Isso depende muito. Se for considerar a renda da população da Baixada Fluminense, sim, porque a distribuição da renda é muito desigual. Mas que a Baixada Fluminense é uma região muito rica, até do nosso país, isso aí eu não tenho a menor dúvida disso, sabe, Francisco? Sim. Professor, o senhor que faz essas pesquisas, sempre curta a página do senhor, o canal do senhor. Obrigado. Professor, a Baixada Fluminense, existe algum roteiro? Quais são os pontos turísticos que poderiam serem explorados? Porque você vai para o norte, nordeste, né? Tudo tem um conceito, turístico. Um potencial. Sim. E na Baixada Fluminense ao todo, Caxias, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri, sim. Existe algum roteiro político que poderia ser explorado? Olha, Francisco, o que eu posso falar em relação ao roteiro turístico histórico da Baixada Fluminense? Riquíssimo. Nós temos aqui, em Duque de Caxias, a igreja mais antiga da Baixada Fluminense, uma das mais antigas do nosso país, que é a Igreja Nossa Senhora do Pilar do Iguaçu, que deu origem à freguesia do Pilar do Iguaçu, uma freguesia antiquíssima, datada de 1571, por um colono português chamado Gaspar Nunes Sardim e sua esposa Catarina de Sene. A Igreja do Pilar
ela recentemente está até em obra pelo IPHAN, né? A Prefeitura de Caxias também acho que está participando disso, não sei dizer. Eu sei que o IPHAN está, porque é uma igreja tombada desde os anos 30 do século XX. E é um orgulho para todo duque caxiense, porque todo ouro que vinha de Minas Gerais, né? Eu vou até entrar nessa parte agora, ele tinha que passar por Duque de Caxias, pelo atual Duque de Caxias, pelo bairro do Pilar, pelo Rio Pilar. Que todo ouro, professor? Todo ouro de Minas Gerais passava por Caxias. Existia aqui em Caxias, né, foi aberto em 1699 e a sua conclusão foi em 1704, o Caminho Novo de Garcia Paz, ou Caminho do Pilar, que foi uma estrada real que foi aberta por um sesmeiro chamado Bernardo Soares Proença, Garcia Paz, e ele abriu essa picada, ele abriu esse caminho do Planalto Mineiro até a beira da Baía de Guanabara, ali na região do Rio Iguaçu. O objetivo foi encurtar a descida do ouro de Minas Gerais até a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que era a capital da colônia, né? A capital do Império do Brasil também posteriormente. E o que eu posso falar é que, por exemplo, como é que eu posso identificar o Caminho do Pilar hoje aqui em Caxias? Muito fácil. A chamada Estrada Velha do Pilar na Figueira. Inclusive, foi o meu artigo na pós-graduação que eu fiz na Fielduc em 2014. Eu falei sobre a delimitação geográfica do Caminho do Pilar, da Estrada Real de Duque de Caxias, do Pilar até Xerém. Porque de Xerém para cima já adentra o município de Miguel Pereira, Partido do Alferes, Serra Acima até Minas Gerais, né? E o que eu posso falar é que é um caminho que não está sendo delimitado, não tem nenhum tipo de marco que indica que ali existe estrada real. Isso ocorre, por exemplo, em Magé, né? Com o caminho do Iomirim até o Pôr da Estrela. Nós temos marcos indicativos da estrada real, ou seja, uma estrada colonial que passou na Baixada Fluminense. Só que o caminho do Iomirim de Magé, ele é mais recente, 20 anos, do que o caminho do Pilar, porque lá é 1724, aqui foi 1704. E eu tento, né, com todas as minhas forças e com muita serenidade também, garantir que Duque de Caxias entre no rol de uma cidade colonial, porque temos também que valorizar essa nossa região. Todo o ouro de Minas Gerais, até 1724, até a abertura do caminho do Iomirim, que é lá em Magé, o ouro descia por Duque de Caxias, era embarcado na Igreja do Pilar, dali descia o Rio Iguaçu, Baía de Guanabara, rumo ao Cais dos Mineiros, atual Praça 15 de Novembro, lá na cidade do Rio de Janeiro. E dali até o Reino Lusitano, né? Então, assim, ninguém sabe que, por exemplo, é possível até que Tiradentes tenham passado aqui em Caxias, né, pelo Pilar, né? Não se tem certeza, não existe uma documentação sucinta sobre esse fato. Mas, em relação ao roteiro histórico e turístico, se tivesse um marco da Estrada Real ali no Pilar, com certeza, né, seria uma região muito mais valorizada, apesar que já tem ali a Igreja do Pilar, que foi fundada em 1696, a sua construção se iniciou em 1612. E uma coisa interessante, a freguesia do Pilar, a Igreja do Pilar, ela não começou ali no Pilar, ela começou no Cangulo, lá em Saracuruna. Por quê? Em 1591, surgiu uma capela chamada Capela Nossa Senhora das Neves, no alto do Morro do Cangulo, que hoje é um morro já devastado, né? Lá no conjunto de Saracuruna. Tem gente que não sabe disso. Então, o que acontece? Não sabia, né? Agora estou sabendo. Agora sabe. Agora sabe. Os seguidores da página sabem. Sabem, né? agora sabe, essa história professor. no Facebook, Legal. Sim. E o mais importante é que em 1612 a Igreja das Neves, lá no Cangulo, se arruinou, porque ela era toda feita de taipa de pilão e argamassa colonial, que é óleo de baleia, concha moída. Óleo de baleia caçada na Baía de Guanabara, que era limpíssima naquela época, no século XVI. Existiam baleias na Baía de Guanabara. Não existia cimento naquela época para poder levantar uma capela colonial. Era óleo de baleia e concha moída, né? E os vestígios resistem até hoje. Por exemplo, a Igreja do Pilar, na beira do Rio Pilar, é toda feita em óleo de baleia. Só que a argamassa colonial não dá para enxergar porque ela foi toda embolsada posteriormente. E o mais importante é que em 1612 a Igreja das Neves se arruinou e essa igreja foi trazida para próximo do Rio Marobaí, que é a antiga denominação do Rio Pilar, né? E a maior prova que o Caminho do Pilar também ele trouxe riqueza e opulência para a região da freguesia de Nossa Senhora do Pilar é que a Igreja do Pilar, no seu interior, ela tem 5 altares, todos são folheados a ouro, com tinta, né, com verniz, que tem na sua composição ouro em pó. E esse ouro veio de Minas Gerais, né? É claro que a igreja atualmente, no dia de hoje, está fechada para obra, para restauro, mas eu tenho algumas fotos dela também. É um patrimônio histórico riquíssimo da nossa Duque de Caxias. Tá? Bom. Professor,
Zeca Pagodinho, Sim. ele tem uma música que ele diz que Nova Iguaçu era marcha bomba e tal. Porque esses nomes assim que da Baixada Fluminense, o senhor lembra algum nome exótico que hoje realmente já foi registrado com o nome atual? Bom, vamos lá. O Zeca Pagodinho é um gênio, né? Porque ele foi o único que fez uma música relatando os vestígios históricos da Baixada Fluminense. Né? O que eu posso falar é, por exemplo, termos tupis, termos indígenas da nossa Baixada. Vamos lá. Iguaçu. Iguaçu, no século XVI, era Aguaçu ou Guaguaçu. Da onde vem o termo Iguaçu? I significa rio, né? Guaçu, muita água, ou seja, terra de muitas águas. Lembrando que o Rio Iguaçu, quando a gente passa ali pela rodovia Washington Luiz, aquele rio largo, né, retificado, aquilo ali é o canal do Rio Iguaçu. Todos os rios da Baixada Fluminense eles foram retificados. Existiu aqui no início do século XX, obra de saneamento da Baixada, pelo engenheiro chamado Hildebrando de Góes, né, que tentou sanear, dessecar a Baixada Fluminense, que isso aqui era um imenso pantanal. Então foram dessecados esses pântanos para que fossem loteados, né, nessa época, né, finalzinho do século XIX e início do século XX. Então os rios foram todos retificados. O Rio Iguaçu, hoje nós temos o canal Iguaçu, porque o Rio Iguaçu original era todo meandroso, sinuoso, né? Os portugueses que adentraram pela Baía de Guanabara ao território da atual Duque de Caxias pelo Rio Iguaçu, eles serpentearam um rio totalmente meandroso, que é um rio que está totalmente assoreado, enterrado. Existem diversos braços desse rio ainda, por exemplo, no Pilar, no São Bento, né? Aquelas valas que nós percebemos ali quando a gente passa ali pelo 2º distrito são antigos braços do Rio Iguaçu original, porque o rio ele foi retificado no século XX. O Rio Iguaçu original não existe mais. A mesma coisa, o Rio Sarapuí, né? Rio Sarapuí, não existe Rio Sarapuí, existe o canal artificial do Rio Sarapuí, que é um canal retificado que terminava lá onde era o antigo aterro sanitário do Jardim Gramacho, né? O lixão do Gramacho. Era um rio totalmente sinuoso, onde a sua embocadura, a sua foz era diretamente na Baía de Guanabara, atrás dos Três Marias ali. Sim. Né? Do restaurante Três Marias. Então, o que acontece? O rio Sarapuí, ele foi unificado, foi canalizado no Rio Iguaçu, para aumentar a sua descarga, e isso trouxe também um problema ambiental desde o início do século XX, não agora, o assoreamento da Baía de Guanabara. Porque ao retificar um rio, o que acontece? A velocidade das suas águas aumentam, porque ele foi retificado. E isso carrega lixo, detrito, areia, lama. Por isso que, por exemplo, no fundo da Baía de Guanabara, da Praia de Mauá até aquela região ali atrás do Jornal Globo, né? Ali existe uma praia chamada Praia do Chacrinha, uma praia em Caxias, que não existe mais. Porque tudo não existe mais, não existe mais. Então, o que acontece? Toda essa região ela tem bancos de lama, é um manguezal. Essa lama não existia no século XVI, existiam praias de areia limpa naquela região ali. Né? Onde existiam tribos de Tupinambá, existiam também alguns quilombos também, os negros que construíram quilombos ali, quilombo do Gabriel, do Bomba, do Maria Conga, na beira do Rio Iguaçu. Todo aquele manguezal aqui, tudo aquilo ali era uma região dessecada, existia um litoral em Duque de Caxias. Por exemplo, a praia que existia em Duque de Caxias era muito parecida com o que hoje é a Praia de Mauá. Por exemplo, se eu for para a cidade do Rio de Janeiro, existia a Praia de Ramos, Praia de Marangu. Sim. Tudo foi aterrado, né? Então, assim, todo esse aterro que ocorreu na Baía de Guanabara, todo esse dessecamento, todos esses aterros também atingiram a região da Baixada Fluminense no seu litoral da Baía de Guanabara, que é Duque de Caxias e Magé, né? É importante falar isso também, porque tem gente que diz, Caxias não tem praia. Mas já teve, né, praia, professor? Sim, com certeza. Professor, agora, como sou um profundo conhecedor da nossa Baixada Fluminense, até porque tem um jargão do senhor, né? Valoriza a sua Baixada Fluminense. Valoriza a história da Baixada Fluminense. É por aí. Professor, o que o senhor pode aqui pontear, o que o senhor pode pontear o ponto turístico dentro desses municípios? O que tem, por exemplo, o que tem em Magé, o que tem em Caxias, o que tem em Japeri, Queimado, Mangaratiba, enfim. Vamos lá. Em Duque de Caxias, né? A Igreja do Pilar, que é a mais conhecida. Temos também, né, assim, poderíamos ter como potencial turístico a casa do Natalício Tenório Cavalcante, que ficava ali, né, onde é a frente rodoviária, hoje é da Plínio Casado, né, que seria um ponto turístico. Pouquíssima gente sabe que Tenório Cavalcante tinha residência ali. E tinha também uma chácara no Parque São José. Sim, sim. Onde existiu Pantanal, a escola Pantanal. Maria Tenório, né? Isso. Maria Tenório. Existe ainda, né? Existe ainda, né? Existe, professor.
É importante também afirmar que em Duque de Caxias nós temos também ali a casa onde nasceu Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias, na Taquara, né? Uhum. O patrono do Exército Brasileiro, que é uma área muito pouco explorada também. A igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus, no Parque Lafayette, de 1745, é uma igreja que está de pé ainda, em funcionamento, a origem de São João Batista de Tragaponga, porque, na verdade, São João de Meriti, ela se emancipou de Duque de Caxias em 47, não de Nova Iguaçu, como muita gente pensa. Muitos pensam que foi Nova Iguaçu, Exatamente. que Nova Iguaçu centralizava tudo, depois foi aquele penduricalho e foi Sim. largando, né? A primeira cidade que se emancipou de Nova Iguaçu foi a nossa Duque de Caxias, em 1943, né? Só que carregou consigo o município de São João de Meriti, que era chamado apenas de São João, distrito de São João. E Duque de Caxias era o distrito de Caxias, que antes de 1931 era chamado Estação Meriti. A nossa estação aqui era chamada simplesmente Meriti, por causa do rio Meriti. Meriti, rio de muitas palmeiras, também é um termo indígena, né? E outros termos indígenas também, por exemplo, Guia de Pacobaíba. Guia de Pacobaíba. Praia de Mauá, Guia de Pacobaíba. O que significa Pacobaíba? Banana podre. Pacobaíba, que na verdade é Pacopaíba, com P, né? Paíba, banana podre. Nós temos também, por exemplo, Sarapuí, que é um termo tupi. Nós temos diversos termos indígenas que, no decorrer dos séculos, eles foram se firmando como a toponímia existente na nossa região da Baixada Fluminense, que dão nome em rios, a ruas, rios, canais, estradas, né? Enfim, é uma coisa muito interessante isso. Professor, agora tem em Caxias também um colégio que ele é carregado de história. Talvez foi um colégio que deu início a muitas coisas, a muita valorização, que é ali o Álvaro Alberto. Sim, Mate com Angu. Mate com Angu. O que o senhor tem relatado desse colégio para a gente, professor? Olha, foi a Escola Mate com Angu, tem esse nome, não é um nome pejorativo, é um nome até orgulhoso, porque os seus alunos, eles foram os primeiros alunos que recebiam merenda escolar, né? Que era uma bacia de mate, né? E angu doce para as crianças, para matar a fome, para poderem estudar de forma melhor, né? Para se concentrar nas aulas. E foi a primeira escola aqui na Baixada Fluminense que adotava métodos montessorianos, ou seja, o aluno construía o seu aprendizado. A Escola Mate com Angu, ela foi fundada pela dona Armanda Álvaro Alberto, que foi uma professora, né, muito conhecida na região da antiga Meriti, isso na década de 20, né? Inclusive, o prédio da escola, a Armanda Álvaro Alberto, ela está de pé até hoje, né? Só que, pena que muitos do caxienses não conhecem essa história, estão conhecendo agora também, né? Que é muito importante dizer. E temos aqui em Caxias, em relação à educação também, muitas escolas antigas, né? Por exemplo, algumas que eu tive a honra de trabalhar, como o Educandário Cruzeiro do Sul, da Ednice Freitas, que foi a minha diretora também, uma escola fundada em 1945, uma escola que está ativa até hoje. O Colégio ACEP de Saracurunda, do meu amigo professor Marco Aurélio Marins, né, que foi fundado em 77. A Escola Ana Laura, do meu amigo diretor João Trigo também, que foi uma escola fundada em 1970. Quer dizer, nós tínhamos aqui também um educandário chamado Educandário Santa Helena. Santa Helena. Né? O Colégio São Francisco de Assis, a Escola Santo Antônio, uma escola totalmente ligada à Igreja Católica também, que é um orgulho da nossa cidade. E o principal, né, de tudo também, o Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, a primeira escola de formação de professores do município de Duque de Caxias. Também temos outras escolas na Baixada Fluminense que têm uma tradição muito forte e são pouco conhecidas, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós temos que valorizar também essa área da educação da nossa região, que formaram muitos cidadãos, não só para a Baixada Fluminense, mas também para toda a nossa nação. Certo. Professor, aquele museu que tem ali em São Bento, Museu do Sambaqui, na realidade, o que é isso? Porque muita gente sabe que existe lá, poucas pessoas sabem que existe aquele museu. O que é isso? Sim. Traduz isso para a gente. O que é o Sambaqui? O que é isso? Como é que funciona? O que é isso? Veio a origem de quê, professor? Bom, vamos lá. Você está falando do Museu Vivo São Bento, né? Atrás Sim, do ali, isso São aí. Bento, né? Do meu amigo ali, que fica lá, o professor Antônio Augusto, né? Que foi meu professor na pós-graduação também. Muita honra de tê-lo como ser meu professor. Mas, por exemplo, o que é um sambaqui? Né? Para os telespectadores entenderem o que é um sambaqui. Sambaqui, na verdade, são vestígios de conchas, né? Restos de alimentação que foram sendo colocados em forma de monte, né? Em determinado local, geralmente na beira de um rio. E isso remete aos nativos tupinambás, né?
Inclusive, nos sambaquis também eram feitos os enterros dos entes queridos, né? Quer dizer, ali no sambaqui do São Bento, existem 2 múmias que estão ali, né? Que estão catalogadas já também, que foram enterrados naquele sambaqui, que é um sambaqui muito bem cuidado pelo Museu Vivo também, né? Foi descoberto até por uma aluna na Fielduc também, não me lembro o nome dela agora. Mas, por exemplo, existe também um sambaqui do Iguaçu, do Rio Iguaçu, próximo à Cidade dos Meninos, a Fundação Cristo Redentor, antigo Pó de Broca, né? Sim, sim. Pó de Broca. Só que é um sambaqui menos estudado que o sambaqui do São Bento, né? E temos outros sambaquis que ainda não foram descobertos, certamente, aqui na nossa Baixada Fluminense. Principalmente naquela região de Manguezal ali, próximo à rodovia Washington Luiz. Certamente existem sambaquis que futuramente eles vão ser descobertos, né? Por arqueologia. Então, a gente tem que dar tempo ao tempo também para tentar descobrir. E o mais importante é que são vestígios, né, arqueológicos de milhares de anos. O sambaqui do São Bento ele foi datado de aproximadamente entre 5.000 e 8.000 anos antes do presente, né? Até porque... Interessante, hein? Até porque o nível do mar na Baía de Guanabara, ele sofreu, logicamente, transgressões e regressões marinhas. Eu não estou falando nem de aquecimento global, eu estou falando, na verdade, de um fenômeno astronômico, que é a precessão dos equinócios, que ocorre a cada 26 mil anos, né? A chamada era interglacial é a era glacial. Então, o planeta, aí eu entrando até um pouco de astronomia, porque é importante também, o planeta, ele ora passa por resfriamento e aquecimento. Nós estamos vivendo um aquecimento global também de forma natural. É um fenômeno astronômico. Nós estamos vivendo uma era interglacial. Então, por isso que o nível dos oceanos está aumentando e por isso também que ocorrem diversas inundações na nossa Baixada Fluminense, até de forma natural. Mesmo se o homem não participasse, né, se o homem não emitisse dióxido de carbono do jeito que está emitindo, né, a quantidades consideráveis, mesmo assim o nível dos oceanos iria elevar também. Como daqui a alguns milhares de anos ele vai abaixar. Isso é um processo natural. Mas, por exemplo, o nível do mar da Baía de Guanabara, especificamente aqui em Duque de Caxias, ia até o São Bento. Então, por isso que os nativos viviam naquela região do São Bento, do sambaqui do São Bento, né? Porque eram índios que eram pescadores, os tupinambás eram hábeis pescadores, né? Com suas canoas. Então, o que acontece? O nível do mar foi regredindo, só que começou a progredir novamente. Pode ser que o nível do oceano, do mar na Baía de Guanabara, alcance novamente São Bento. Isso é uma incógnita, eu não posso afirmar isso porque isso está em estudo ainda, né? Certo. Professor, nós vivemos também ali algum vestígio de trilhos, né? Sim. Ali naquela Avenida Beira-Rio, ali por trás do Novo São Bento. Aquele trilho, ele ia para onde, professor? Para onde? Aquilo era da onde para onde? Bom, aí eu vou ter que entrar em arqueologia ferroviária. Vamos lá. Sim. Que é um assunto que eu gosto de falar bastante. Vamos começar por Caxias, né? O trem chegou em Caxias, primeiramente, pela Estrada de Ferro do Norte, que também foi conhecida como Estrada de Ferro Leopoldina Highway. Chegou em Meriti, que é a estação de Caxias, em 1886. 23 de abril de 1886, vindo de Vigário Geral. Tá? E dali ela foi em direção ao Goiamacho, que é a conhecida estação de Sarapuí. A estação existia, né? Aí é um fato até importante ser dito também. A linha da Leopoldina ela não ia retificada por onde é o Manguezal, ali até Campos Elíseos. Ela passava pela antiga Presidente Kennedy. Ou seja, existia ali, depois do Goiamacho, né, seguia pela Presidente Kennedy a linha férrea, passando pela estação do Pantanal. É mesmo, professor? Estação do Pilar, do lado da Igreja do Pilar existia uma estação de trem, né? E dali que ia para Campos Elíseos. Campos Elíseos era chamada de estação de Actura, né? É o termo original da estação de Campos Elíseos, de 1887. E de Campos Elíseos, os trens da Leopoldina iam para a estação do Rosário. Sabe onde é Rosário? Saracuruna. Saracuruna, lá o Clube Rosário, Praça Exatamente. Saracuruna, estação do Rosário, de 1888. É mesmo, professor? Exatamente. E não existia a estação de Jardim Primavera ainda, que é a estação da década de 50, mais recente, né? Já da Rede Ferroviária Federal. Agora, em relação a Saracuruna, que é importante falar, eu já vou retornar no São Bento Ambaí, que é o que os telespectadores você quer saber também. Em relação a Saracuruna, da onde veio o nome Saracuruna? Saracura una, saracura preta. Saracura é uma ave que existe naquela região de Manguezal, de Saracuruna, de Campos Elíseos, de Jardim Ana Clara. É uma ave preta muito bonita e muito cantante também, né? É um termo tupinambá também. Saracura una, corruptela de Saracuruna, tá? Mas a estação é chamada Estação do Rosário. Existe até uma capela lá do século XVIII chamada Capela Nossa Senhora do Rosário, em Saracuruna.
O porto de Saracuraúna, que é um porto que eu estou querendo descobrir os vestígios também, eu tenho um mapa que fala desse porto, assinalado, um mapa de 1778, tá? Que fala sobre esse porto do rio Saracuruna. Esses vestígios, com certeza, estão soterrados. Voltando para o ramal São Bento Ambaí, que passava no lote 15, era o seguinte. Os trens que vinham de Barão de Mauá, que o trem que vinha para Caxias não vinha da Central, vinha de Barão de Mauá depois de 1926, né? Eles subiam Petrópolis. Só que subiam Petrópolis pela estrada de ferro Príncipe do Grão-Pará, o sistema de canha-maleira Riggenbeck, originado dos Alpes suíços. Mas o que acontece? Em 1964, o trem para Petrópolis foi extinto. Então foi até a Raiz da Serra, até Vila Ilhomirim. Para chegar à Serra, foi aberta então uma variante pelo lote 15, começando no São Bento até Miguel Couto Ambaí, que é lá no Nova Iguaçu, chamado ramal São Bento Ambaí. Inclusive, é importante falar que esse ramal foi aberto em 1968 e foi extinto, né? O último trem passou por ali em 1988. Mas os trilhos foram arrancados em 1994, 1995. Inclusive, no dia 15 de maio de 1986, ocorreu um dos maiores acidentes ferroviários do estado do Rio de Janeiro, ali no lote 15. Não sei se você lembra, alguns telespectadores vão lembrar disso, né? Um trem cargueiro, ele partiu um ônibus da TRE ao meio, ali no lote 15. Foi em 86 isso. Eu tinha, 10 anos de idade, morava no Pilar, mas lembro disso muito bem. E que eu posso falar que muita gente acha que esse acidente foi o estopim para poder erradicar esse ramal, né? Bom, isso é uma coisa que eu não posso afirmar, que eu não tenho certeza disso ainda, se esse foi o motivo. Tem gente que fala que aquele ramal já não era viável economicamente. Eu duvido muito disso, porque eu acho que a malha ferroviária, ela tinha que permanecer na nossa região. Um abraço para o pessoal da Trilhos do Rio aí, do meu amigo Eduardo Moreira, o Dado, né? Um abraço para vocês também, Tomás Silva. Eu sei que vocês estão acompanhando nesse momento. Mas o mais importante é que a malha ferroviária na Baixada Fluminense, ela foi extinta. Por exemplo, era possível ir de Belfor Roxo até Xerém, Duque de Caxias de trem, até Tinguá, Estrada de Ferro Rio Douro. Né? Aquele ramal que vai até Belfor Roxo, na verdade, era um ramal que foi aberto como Ferrovia das Águas para captação de mananciais de água da Serra do Tinguá até a cidade do Rio de Janeiro. A linha do metrô hoje, que começa lá no Rio de Janeiro e chega até a Pavuna, na verdade, pertenceu à Ferrovia das Águas, a Estrada de Ferro Rio Douro, né? Que foi transformada em metrô nos anos 70. Então, o que acontece? O imperador ele teve a preocupação de captar as água potável dos mananciais da Serra de Petrópolis e Serra do Tinguá para a cidade do Rio de Janeiro, porque existia uma grande seca, né, no século XIX na cidade do Rio de Janeiro, faltava água. A única água disponível na cidade do Rio de Janeiro até meados do século XIX era águas do aqueduto da Carioca, da Lapa ali. Sim. Né? Que as pessoas associam a Lapa ali ao bonde, apenas a bonde, não. Ali era um aqueduto que captava águas da nascente do Rio Carioca até a cidade do Rio de Janeiro, que era o centro da cidade ali, o Morro do Castelo, que foi devastado. Então, existia essa preocupação de captar água potável na Baixada Fluminense, desde aquela época. Então, para isso que se abriu a ferrovia Rio Douro, né? Inclusive, as tubulações, as adutoras da água estão até hoje lá. Não existe mais nenhum trilho de Belfor Roxo em diante. Existe, assim, trilhos esparsos, dormentes, escondidos, naquela região ali de Areia Branca, em Belfor Roxo, na Rio Douro, Miguel Couto, aquela região de Barreira, Tinguá, Iguaçu Velho, né? E em direção a Xerém também, que é Nova Aurora, Babi, Capivari, Mantiqueira. Por exemplo, lá na Praça Mantiqueira e Xerém, é possível nós observarmos as adutoras da antiga Rio Douro, Sim. que foi instalada ali em 1876, né? E a ferrovia foi extinta em 1969. Até os anos 60 era possível você pegar o trem do centro da cidade até Xerém de trem. Era possível você ir até Petrópolis de trem. Quer dizer, então, é importante a gente falar isso, que a Baixada Fluminense ela foi muito rica em relação ao transporte ferroviário, sabe, Francisco? É bom, poucas pessoas não sabiam, agora sabem disso tudo. Sim. Professor, e como é que faz para preservar a estrutura? Você sabe se o município, se o Estado, se a própria União tem interesse em preservar a estrutura? Porque, na grande realidade, embora que haja todo esse avanço, né, da população,
mas nós temos que preservar a nossa história. Sim. Eu pergunto ao senhor, existe algum interesse, ou alguém já procurou o senhor, ou a Secretaria Municipal de Cultura aqui do nosso município, ou a Secretaria Estadual, ou o próprio Ministério da Cultura, como é que nós vamos preservar isso? Porque, na grande realidade, o próprio tempo, a erosão vai levando isso, professor. Como é que se faz para que nós possamos preservar isso? Amanhã o seu filho está dando essa aula, está lá mostrando vestígios que aconteceu. Se Deus quiser. Como é que a gente vai, como é que nós vamos preservar isso, professor? Olha, o que eu posso afirmar pela minha experiência de observação é que o trabalho ele vem sendo feito, mas de forma bem esparsa. Por exemplo, a reforma da Igreja do Pilar, nesse momento, pelo IPHAN, é uma ótima pedida. Assim, não é uma solução, mas é um paliativo, de certa forma, que a gente tem que aplaudir também. Alguns pesquisadores que trabalham com Baixada Fluminense, mas de forma muito esparsa, não é unificada. Por exemplo, meu trabalho, eu não sei se é um trabalho que está sendo acompanhado, né? Eu coloco meu trabalho nas redes sociais, tenho meu canal do YouTube também, que eu tenho alguns seguidores que tentam acompanhar toda essa minha luta, né? Para preservar e para descobrir, para redescobrir, não é descobrir, redescobrir os vestígios da Baixada Fluminense. Inclusive, assim, quando se fala em vestígios, só se fala assim, mas a Igreja do Pilar, mas a casa onde nasceu o Duque de Caxias, o leprosário de Queimados, onde morreram diversos chineses. Né? São pontuais, né? Não quer dizer, não fala só fala os pontuais. Sim. E, assim, algumas ONGs, algumas associações que fazem um trabalho também muito bonito, como a Trilhos do Rio, né? Que trabalha com preservação ferroviária, mas não só com arqueologia ferroviária, eles trabalham também com soluções. Tanto é que o lema deles é passado, presente e futuro, né? Eu fico só no passado. E eu costumo, sabe, Francisco, não dar soluções para esses problemas. Eu sou apenas um arqueólogo, eu sou um investigador de vestígios, né? O que eu faço? Eu tento redescobrir esse vestígio, eu tento colocar ele à luz, né, do holofote, para que as pessoas que têm o poder de solucionar peguem esse problema e solucionem. Eu não tenho solução para esses problemas. Eu apenas faço o seguinte, isso aqui existe. Eu encontrei um indício, encontrei um vestígio na documentação e um vestígio físico. Por isso que eu falo, é muito importante também para o historiador colocar a mão na história. Sim. Não adianta apenas eu falar que existiu isso, eu tenho que mostrar. É isso que eu tento fazer, por exemplo, nesse trabalho que eu tento fazer no YouTube, mostrar os vestígios. Uma coisa até amadora que eu tento fazer, um trabalho de formiguinha, um trabalho cansativo. Não ganho nada para isso. Eu faço pelo amor que eu tenho à minha região. Isso aí, eu sou convicto para falar isso. E eu queria muito que as pessoas que têm um certo poder para poder valorizar a nossa região, seja uma ONG ou seja governo, não importa em que esfera e nem de que região, de que cidade seja, mas que elas peguem todo esse trabalho que eu venho fazendo e outros pesquisadores também estão fazendo e tentam valorizar essa nossa região, porque a nossa região tem um potencial turístico muito gigantesco, tão grande como a cidade do Rio de Janeiro, tão grande como a região serrana, como Niterói. Então, a gente tem que valorizar isso aí. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho que, assim, tem gente que fala assim, mas você é louco, você tá descobrindo alguma coisa que isso aí não vai render fruto para você. Pode não render para mim, mas vai render para a minha região, porque eu sou apaixonado pela Baixada Fluminense. Não, parabéns, professor. Professor, o senhor dá palestra, o senhor é palestrante, o senhor é convidado, já foi convidado. Se alguém quiser convidar o senhor para dar uma palestra, qual é o canal que eles podem ter acesso ao senhor? Sim, quem tiver algum tipo de interesse para que eu possa falar de forma até modesta, né, toda essa delimitação de Baixada Fluminense, para que eu possa falar também sobre os vestígios que eu tenho encontrado, né, e o que eu vou encontrar também no futuro bem próximo, né. Eu tenho um canal no YouTube chamado Gilberto Souza, eu posso falar o telefone também? À vontade, professor. Ó, o meu telefone... Fica à vontade. Okay. Isso aqui é nosso. Meu telefone é... Isso aqui é aula que dinheiro nenhum paga. É verdade. Aliás, a aula, o dinheiro não tem que pagar aula nenhuma. A aula tem que ser por amor, né? É verdade. Eu acredito dessa forma. Então, assim, o meu telefone de contato é 97908-6795. 97908-6795. 3654-2927. 3654-2927. Professor Gilberto. Meu Facebook, Gilberto Souza dos Santos. Tá ok? Sinta-se à vontade, se quiser trocar ideia comigo, se a gente quiser fazer uma resenha do jeito que a gente está fazendo aqui. Hoje é uma conversa entre amigos, né? Obrigado. Aqui, e eu tenho muita satisfação em estar aqui, porque tudo que é relacionado à história da nossa Baixada, eu faço questão de participar, para valorizá-la, com certeza.
Então, nossos amigos, nossos seguidores da nossa página, está aí, o professor Gilberto já passou o contato dele e tal. É importante, né, que as pessoas o convidem para ir na sua escola pública ou escola particular, porque realmente é um conhecimento incrível, né? O professor Gilberto hoje, ele está fazendo uma coletânea que poucas pessoas, embora 60, 70 anos na Baixada, não conhece tudo que ele está passando aqui para a gente. Se eu fosse falar tudo mesmo aqui, seria o dia todo. Eu ia falar de Sede Maria, da colonização, mas professor, vamos ter outra oportunidade. Professor, como o senhor bem diz, a Baixada Fluminense ela foi muito colonizada. Eu li uma reportagem sobre lá a Austin, né? Que foi um engenheiro inglês, se eu não me engano. Como é que foi essa história de Austin? Austin ou Austin? Austin. Austin. Austin não existe, é Austin. É Austin, bom, não só de Austin, né? Porque, na verdade, a origem de Austin, né, é a origem, na verdade, da própria Nova Iguaçu, né? Vale lembrar que a maioria dos engenheiros que trouxeram estradas de ferro para a Baixada Fluminense eram engenheiros ingleses. Se sobressaíram alguns, né? Brasileiros também. Por exemplo, Raimundo Teixeira de Belfort Roxo. Belfort, não Belford, como as pessoas falam, né? Raimundo Teixeira de Belfort Roxo foi um dos engenheiros ferroviários que trouxe a estrada de ferro do Rio Douro para Belfort Roxo, né? Subindo a serra também, né? Subindo a serra da Baixada Fluminense em direção ao Vale do Paraíba, nós tivemos também alguns outros engenheiros. Engenheiro Paulo de Fronten, que deu origem à cidade de Engenheiro Paulo de Fronten, que era um engenheiro ferroviário também, da Estrada de Ferro Dom Pedro II, né? Estrada de Ferro Central do Brasil. Um engenheiro também que foi um engenheiro importantíssimo para a Estrada de Ferro Central do Brasil chegar a Nova Iguaçu, foi um engenheiro inglês chamado Edward Price, né? Foi contratado pelo Império, porque toda a engenharia ferroviária do século XIX, a sua excelência, era uma engenharia inglesa. Todo material rodante era um material inglês por causa da Revolução Industrial. As locomotivas Baldwin eram locomotivas inglesas. A primeira locomotiva do Brasil, que foi a locomotiva baronesa que rodou ali na Estrada de Ferro Mauá, a primeira ferrovia da nossa nação rodou em Magé, começando ali na Praia de Mauá, em Guia de Pacobaíba, inicialmente em 1854 até a estação de Fragoso, em Magé. 2 anos depois, em 1856, chegou à raiz da Serra da Estrela, atual Vila Elmirim, na subida da Serra de Petrópolis, né? O mais importante também é que esses engenheiros, né, e esse material rodante era um material proveniente da Inglaterra. O próprio Barão de Mauá, Ireneu Evangelista de Souza, um dos maiores brasileiros que essa nação já teve, junto com Dom Pedro II, né? O que eu posso falar é que ele passou parte da sua vida na Inglaterra para poder entender o que era essa Revolução Industrial. O Barão de Mauá, ele é tratado como empresário do Império, mas eu vou além disso. Ele foi o primeiro brasileiro que tentou industrializar a nossa nação, trazendo ferrovia, trazendo estaleiro, trazendo iluminação a gás. Pouca gente sabe disso. Verdade. Né? Poucas. E ele financiou tudo isso com dinheiro dele, dinheiro próprio. Ele não precisou do imperador. Dom Pedro II era amigo dele. Né? Existe um filme chamado Imperador e o Rei, do Paulo Betti, que conta essa saga da luta do Barão de Mauá. Ele enriqueceu e foi à falência 2 vezes na vida. Ele chegou a vender a sua armação de óculos de ouro para pagar suas dívidas, mas ele morreu sem deixar dívida nenhuma. Para mim foi um grande brasileiro, né? Sim, foi um grande... Professor, o que nós estamos falando aqui agora, existe um município, ou seja, o nosso município, Sim. Também ele já teve grandes empresas, talvez uns 50 anos para trás, 60, Sim. 70, a fábrica nossa, tem falado da fábrica de tecido, a Fábrica Nacional de Motores em Xerém, como é que toda essa evolução? A Cofres Coringa. As Cofres Coringa, é isso aí. Vamos lá. Interessante isso. A primeira indústria, especificamente de Duque de Caxias, é claro que eu falo de Baixada, não vou falar de Duque de Caxias aqui, né? A nossa cidade aqui. A primeira indústria que eu tenho conhecimento que surgiu na cidade de Duque de Caxias ainda era o 8º distrito da cidade de Nova Iguaçu. Sabe que indústria foi essa? Fica localizada no São Bento. Indústrias Rei, indústria dos fogões Wacker, fogões movidos a óleo. Tá? Muito bem lembrado, professor. Duque de Caxias já teve uma indústria de fogão e uma indústria de chuveiro, de água quente, logicamente, chuveiro a gás. Então, assim, a energia elétrica ela estava engateando ainda no século XX, na década de 20, né, do século XX, 1926, tá?
Então, existe uma construção, existe um imenso imóvel em frente ali a Felduc, Sim. né, que assim, tá abandonado, tá. Ali foi uma indústria de fogão chamada Indústrias Rei. Produzia fogões movidos a óleo cru, os famosos lendários fogões Wacker, né, da família Wacker. E esse fogão, ele foi... Que origem essa família, professor? Deve ser alemã, não tenho, pelo sobrenome Wacker, deve ser alemã, né? Mas o mais importante é que foram esses fogões Wacker que tiraram as famílias de Duque de Caxias e do estado do Rio de Janeiro do famoso fogão a lenha. Que antigamente se cozinhava com pedaços de madeira, né? Sim. Não existia gás, não existia nada disso. Então existiu primeiramente esse fogão a óleo cru produzindo Duque de Caxias. E lembrando que não existia Duque de Caxias como cidade, existia Distrito de Caxias, 1926. Lembrando que Caxias se emancipou em 43, 31 de dezembro de 43. Tá? Na década de 50, surgiu aqui no centro do Duque de Caxias uma indústria de cofres chamada Cofres Coringa. Eu me lembro, sabe, Francisco, que até os anos 80 essa indústria ainda existia. Agora o que existe ali é uma loja de conveniência, de roupa, sim, né? Sim. Uma farmácia. Uma farmácia, é isso aí. Uma coisa assim, né? E pouca gente, por exemplo, quem tem abaixo de 30 anos de idade desconhece que ali existia uma fábrica de cofres que chegou a exportar cofres também para diversos países da América Latina. Aqui próximo, né, aqui no Centenário, existia uma famosa fábrica de açúcar Pérola. Inclusive, telespectadores, a Açúcar Pérola, Duque Caxiense, ela chegou a rivalizar nos anos 60 e 70 com a famosa Açúcar União de São Paulo. Era Açúcar União de um lado e Açúcar Pérola do outro. Era São Paulo e Duque de Caxias, rivalizando lado a lado com o mercado de açúcar refinado do Brasil. Um orgulho para a nossa cidade. Muito. Né? E aqui no Corte 8 existiu também uma fábrica de tecidos, né? Mais precisamente, 1956, Companhia União Manufatura de Tecidos, fábrica de tecidos do Corte 8, que produzia tecidos, linho, juta, né? Sacaria de juta. Inclusive, produzia também diversos botões de madrepérola, botões caríssimos, né? Feitos de conchas, botões bonitos, sabe? E esses botões eram importados para Itália, Japão, Estados Unidos, França, Alemanha, Portugal. Ou seja, chegou a ter 5 mil funcionários a fábrica de tecidos aqui. 5 mil funcionários na década de 50 e 60. Eu me lembro que ela funciona até o finalzinho dos anos 80, ela chegou a funcionar, né? Já estava capengando. Agora, o que funciona ali é uma loja de conveniência, né? Uma loja, é um atacadão que funciona. Um atacadão agora que funciona. Né? Pouca gente sabe que ali existe uma fábrica de tecidos. Inclusive, fábrica de tecido na Baixada Fluminense é uma coisa que remonta ao século XIX. Ali na subida de Vila Iomirim, quase chegando a Petrópolis, mas ainda a Magé, existia uma indústria de tecidos, né? Eu fui até com alguns amigos pesquisadores, fábrica de tecidos Cometa. Existem 2 chaminés de tijolinho lá ainda, né? Vestigiais, totalmente arruinadas. São vestígios arqueológicos importantíssimos. Só os moradores conhecem que ali existia uma indústria de tecidos pujante. Inclusive, esses tecidos eram escoados até o Rio de Janeiro pelo trem, pela Estrada de Ferro Mauá, até a Praia de Mauá e dali de barco e até a cidade do Rio de Janeiro. Né? Era a integração barco a vapor e locomotiva. O primeiro transporte intermodal na Baixada Fluminense surgiu ainda no século XIX. Por que não funciona hoje com a tecnologia, né? E só para a gente terminar aqui, 1961 é um ano histórico para Duque de Caxias pela fundação da refinaria Duque de Caxias Reduc, uma das maiores produtoras de gás de bujão GLP do nosso país. Eu não entendo por que o bujão em Duque de Caxias é muito caro, sabe? Nós somos produtores, não apenas consumidores. O que se produz, né, professor, com certeza poderia ter um incentivo maior para que o nosso pessoal pagasse um pouco menos, né? Como tem lá o álcool lá em Paulínia, né? Aqui é um preço lá em Paulínia, né? Como é o grande produtor. O álcool em Campos Goytacazes, né? Grande produtor de açúcar desde o século XIX. Professor, mas tem uma coisa também, aquela fábrica Nova América, não tem ali na Taquara também? Não era uma fábrica de tecido ali? Tem até a igreja lá muito antiga, professor. Qual a origem daquilo tudo, professor? Lá. Você está falando da região ali onde existia a fábrica da Coca-Cola. Isso aí, foi inaugurada agora, né? Toda aquela região da Taquara, aí eu vou remeter ao Duque de Caxias. Sim. Família Oliveira Belo, que é a família do Duque de Caxias. Francisco de Oliveira Belo, o avô do Duque de Caxias, ele arrendatou toda aquela região ali chamada Fazenda São Paulo do Taquaraçu.
Taquaraçu, daí vem o nome Taquara. Né? Então, o que acontece? Ele arrendatou aquela região ali, ele era um português, era um colono português, foi em 1745. Duque de Caxias nasceu no dia 25 de agosto de 1803, nessa fazenda de São Paulo, Taquaraçu, atual Museu Histórico do Duque de Caxias, né? E toda aquela região do Museu da Taquara, toda aquela região de Duque de Caxias, não era só aquele morro onde estão as ruínas, os alicerces onde nasceu a casa do Duque de Caxias. Ia da região do Porto da Estrela até limite com Petrópolis. Porque, sabe, Francisco, quando se fala assim, terreno, Sesmaria, as pessoas acham que eram terrenos grandes, mas assim, 15 por 30. Não, eram 3 quilômetros por 6 quilômetros. Caramba! Eram terrenos, eram gigantescos lotes de terra. Era terra a perder de vista. Antigamente, o arrendatário falava assim, ó, o meu terreno é dali onde você enxerga mais um pouquinho. Né? E se plantava de tudo. Então, o que acontece? Aquela região da Taquara, né, onde existiu ali a fábrica de tecidos Nova América, é uma fábrica de tecidos do final do século XIX, e até porque ali existiu o caminho da Taquara. Aquela Avenida Automóvel Clube ali, a primeira estrada Rio Petrópolis, foi Automóvel Clube, que atualmente está sendo dividido em duas partes, né? Da Pavuna até as Três Setas, ali, a região de Belfor Roxo, Automóvel Clube, e depois de Santa Cruz da Serra até Vila Inhomirim, subido a Serra de Petrópolis pela Serra Velha. Sim. O zigue-zague, né? Então, por exemplo, foi a primeira estrada Rio Petrópolis, antes até da Presidente Kennedy, que é uma variante. Mas em relação a Taquara, o que eu posso falar? Que aquela capela ali, Nossa Senhora do Rosário, é uma capela que pertenceu aos domínios da família Oliveira Bela, a família do Duque de Caxias. É uma região histórica, é uma região que com certeza tem muito vestígio arqueológico ainda a se descobrir. Naquele museu ali da Taquara, onde nasceu o Duque de Caxias, tem um museuzinho do lado ali, né? Eu me lembro, eu não sei se estão lá ainda, se foi furtado, se foi levado, se foi guardado, não sei dizer. Mas eu me lembro que tinha espada de campanha do Duque de Caxias que acharam ali. Moedas da época, réis da época que foram desenterrados, chaves, pedaços de porcelana, né? Dobrões também, ou seja, eu não sei se isso ainda está lá. Tá? A última visita que eu fiz no Museu do Duque de Caxias foi no dia 25 de agosto do ano passado, de 2019, na data de aniversário do Duque de Caxias. Eu fui o único visitante. Eu coloquei esse vídeo no meu canal do YouTube, vocês podem entrar lá, Gilberto Souza. No dia que nasceu o Duque de Caxias, eu fui o único visitante do local onde nasceu o Duque de Caxias no dia de aniversário dele, 25 de agosto. Não vi nenhum visitante lá. Eu não vi ninguém tomando conta da região, a porteira estava aberta. E eu fiz um vídeo, mas não assim para falar do que estava acontecendo. Eu fiz um vídeo para falar da história do local, para que o Duque Caxiense ele tenha orgulho das suas origens, né? Eu não sei como está aquilo lá, pretendo voltar lá nessa semana aí, vamos ver como é que vai ficar, né, pela minha agenda. Mas o mais importante é que nós temos vestígios que devem ser lembrados, devem ser contemplados, e tem muito ponto histórico aqui na nossa Baixada Fluminense, não só em Caxias, em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo. Por exemplo, Belfor Roxo, no centro de Belfor Roxo, ali próximo à estação de Belfor Roxo, eu pude perceber lá em cima, no outeiro, a Fazenda do Brejo. Que quando se fala em Belfor Roxo, da onde vem o nome Belfor Roxo? Raimundo Teixeira Belfor Roxo, engenheiro ferroviário. Toda aquela região ali era a Fazenda do Brejo Calhamaço. Inclusive, a sede da Fazenda do Brejo do século XVIII, ela está lá em cima do outeiro abandonada. Nem as pessoas, nem os belforrochenses sabem que aquilo ali existe. Só as pessoas mais velhas, as pessoas interessadas em história, sabem da existência, da origem do povoado de Belfor Roxo, né? Então, o que acontece? Está abandonado lá em cima. Eu não sei se aquilo é tombado pelo INEPAC, pelo IFAM, eu não sei dizer isso, porque eu não vi nenhum tipo de catálogo em relação a isso. Mas o que eu posso afirmar é que tem muito local na nossa Baixada Fluminense que deve ser valorizado, deve ser cuidado, o matagal está tomando conta, deve ser cuidado, deve ser preservado. E tem que virar ponto turístico, até para gerar dividendos para a nossa cidade. Sim. E acima do fator financeiro, o cidadão ele quer ter orgulho do local onde ele nasceu. Eu tenho orgulho de ser Duque Caxiense. O cidadão de Nova Iguaçu ele tem que ter orgulho de ser iguaçuano. O meritiense ele tem que ter orgulho de ser meritiense. O mageense nem se fala. A cidade mais antiga da Baixada Fluminense, a Vila de Magepe, de 1565. Sabe o que significa Magepe? Magé, pajé pequeno, cacique pequeno. A tribo dos tupinambás que viviam ali.
Então, assim, é uma sensação de pertencimento que eu tento fazer, né? Esse nosso trabalho não é um trabalho econômico, é um trabalho de orgulho, é um trabalho de resgate mesmo, né? Resgatar as nossas origens, é isso que eu tento fazer. Bom, professor, mais uma vez aqui, parabenizar o senhor, né, por esse trabalho todo, que é um trabalho voluntário, né? Que a gente vê assim, é um trabalho de amor, de dedicação, tendo em vista que o senhor não tem nenhuma ajuda nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem do governo federal. Então, eu gostaria de pedir aqui aos nossos seguidores, também que tem bastante contato, nós estamos aqui com um professor, pesquisador, importante para a Baixada Fluminense. Se as autoridades pudessem entrar em contato com ele, porque ele só quer também, pelo que eu estou entendendo aqui, uma condição de poder desenvolver melhor esse trabalho, melhor, porque falta-lhe recurso, porque ele é professor, tem que dar aula. Vive de sala de aula. Vive de sala de aula, né? Então, na grande realidade, a gente vai tentar fazer um contato aqui com a Secretaria Municipal de Cultura, né, para interligar o senhor, professor, que isso é muito importante para a história de Caxias, né? Não só de Caxias, como toda a Baixada Fluminense. E pedir mais uma vez aos nossos seguidores que estão acompanhando o nosso programa, se tiver que vão me incentivar cada vez mais que esse vídeo, essa reportagem, chegue até as autoridades para que ele possa ser convidado, não só ele, mas como outros também, que se dedicam a parte da sua vida e dá prosseguimento a essa história, né? Não vamos deixar a nossa Baixada, né? Nossa Baixada Fluminense, a nossa história do estado do Rio de Janeiro, do Brasil morrer, porque o senhor falou uma coisa aqui, professor, que não tem sentido. Foi aniversário do Duque de Caxias, e isso não foi comentado. O senhor vê que o senhor rolou um vídeo lá, mas ninguém foi ver, ninguém foi visitar. O que falta é isso? Comunicação? De repente falta a comunicação, acho que o senhor falou. O povo parece estar um pouco desligado dessa nossa cultura, dessa nossa raiz, né, professor? Bom, o que eu posso falar, Francisco, é o seguinte, em relação à comunicação. Sim, comunicação formal dentro de sala de aula. Sim. O papel do professor é informar sobre as nossas origens. Não só o professor de história. Por exemplo, pouca gente sabe, né? Eu sou pós-graduado em História, mas eu sou formado também em Biologia, eu sou biólogo, eu sou professor de Química. Eu vivo dando aula de Química. Eu tenho 2 formações. Sou professor de Química e sou professor de História. Eu fiz as 2 faculdades. Então, só que História eu coloco só em relação à pesquisa, né? Eu não leciono História, eu